Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! É sempre muito bom estarmos juntinhos aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas! Sejam muito bem-vindos na nossa escolinha! Pois já estamos muito animados com a série de investigação que se chama O Povo Escolhido. Estamos muito empolgados porque já aprendemos muitas coisas legais sobre a história do povo de Deus, sobre como Deus chamou Abraão, para ser o pai das nações. Já descobrimos também porque Deus mandou construir o tabernáculo e depois o templo, o lugar onde Ele quis habitar no meio do seu povo. Vimos também que esse lugar é um lugar de adoração. E por falar em adoração, aprendemos que adorar a Deus pode ser feito através da oração, dos louvores, da leitura da Bíblia, com os nossos pensamentos e ações. Já vimos também como aconteceu o surgimento da igreja, lá no Novo Testamento, detetive. E hoje também teremos uma incrível investigação, mas para começar, você precisa falar a senha. Vamos lá? E hoje temos uma nova senha que está em 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos falar juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje. A investigação número 7. E o tema dessa investigação é Operação PGS. E o episódio, a demonstração do PGS. Que operação será essa, hein, detetive? Antes de saber o mistério de hoje, eu quero que você me diga. Você sabe para que serve uma vitrine de loja? Sim, ela serve para demonstrar o que a loja vende. Os lojistas capricham muito na arrumação das vitrines, pois são elas que atraem os compradores. Vocês sabiam que existem até cursos para ensinar as pessoas a montar vitrines bem atraentes? Vocês sabiam disso? Pois é. E falando em vitrine, você sabe que a igreja, isto é, todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, deve ser como uma vitrine de Jesus. Deve demonstrar às pessoas algumas coisas muito importantes sobre Ele. E é sobre isso que é o mistério de hoje. Então pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje que diz: o que a igreja deve demonstrar às pessoas? O que a igreja deve demonstrar às pessoas? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia o livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 26. Como estávamos falando, a igreja deve ser uma vitrine de Jesus, para que muitas pessoas queiram ter Jesus como o Salvador da sua vida. Mas quais são essas coisas que devemos demonstrar às pessoas a fim de atrair para Jesus, hein? Então, na investigação de hoje, vamos observar o que devemos demonstrar como igreja. Então, abra sua Bíblia e vamos à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: a igreja deve demonstrar o poder de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 3, conta que Pedro e João
discípulos de Jesus, foram um dia ao templo orar. E estava lá, na porta do templo, um homem que tinha mais de 40 anos e nunca havia andado, pois ele nasceu coxo, aleijado. Todos os dias ele era carregado até aquele lugar para pedir esmolas. Aquele homem só estava pedindo esmolas. Ele não pedia para ser curado. Talvez, por ser aleijado há tantos anos, nem acreditasse mais que um dia pudesse andar. Então, Pedro e João foram usados por Deus para demonstrar o quê? Sim, poder. O poder de Deus. Pedro deixou bem claro a todos que ficaram impressionados com aquela cura, que era Jesus quem tinha o poder para fazer aquele grande milagre e não eles. Lá no livro de Atos, capítulo 3, verso 12, diz assim: Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Vejam, detetives, Pedro estava dizendo que todo o poder vinha de Deus e não deles. A melhor maneira que temos para demonstrar o poder de Deus às pessoas é evangelizando. Quando contamos às pessoas o que Cristo fez na cruz para nos livrar dos pecados e nos perdoar, falamos da história mais poderosa da Bíblia. Quando alguém aceita Cristo, a vida dessa pessoa é totalmente transformada pelo poder de Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos 1,16. Ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Muito bem, agora vamos ver o que mais a igreja deve demonstrar às pessoas. Lá na próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: a igreja deve demonstrar a glória de Deus. Ainda na história de Pedro e João, o fato do homem coxo ter sido curado fez com que as pessoas glorificassem a Deus. Quando Pedro o tomou pela mão, o homem entrou no templo saltando e louvando a Deus, isto é, dando glória a Deus. Ele andou imediatamente, embora nunca tivesse aprendido. Foi um milagre, detetives. Milagre é algo que só Deus pode fazer. Apesar de ter sido Pedro quem falou ao homem coxo e o ajudou a se levantar, Pedro não quis a glória para si, pois sabia que apenas tinha sido usado para fazer aquele milagre. O poder não era dele. Sabem, quando Deus usa a nossa vida para beneficiar seja quem for, devemos reconhecer que toda a glória pertence a Ele. Glorificar a Deus, detetives, é dar-lhe posição de destaque. Portanto, detetives, Deus deve ocupar essa posição em nossos pensamentos, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e fará em nossa vida. Podemos glorificar a Deus por meio do louvor e da gratidão, reconhecendo que Deus tem cuidado de nós, dia após dia. E você? Você tem feito isso? Ou vive reclamando e não sabe reconhecer o cuidado de Deus com você, hein? Pense bem. Vamos agora à próxima pista, pista número 3. E essa pista diz assim: a igreja deve demonstrar a salvação que vem de Deus. Quando o povo viu que aquele homem que estava andando era o mesmo que pedia esmolas na porta do templo, ficou espantado. Mas
Será que Pedro ficou calado? Não, Pedro não ficou calado. Ele aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho ao povo. Lá em Atos, capítulo 3, do verso 19 ao 20, Pedro disse assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Viram, detetives? Pedro disse que só Jesus pode perdoar pecados e garantir vida eterna aos homens. E você? Você fala de Jesus para os seus amigos? Ah, muito bem! A igreja não deve perder a oportunidade de falar de Cristo àqueles que vêm aos cultos ou moram perto do templo. Mas a história não acabou aí. Você sabe, detetive, o que aconteceu com Pedro depois dessa pregação? Então, Pedro foi preso por pessoas que não queriam que ele pregasse. Mas mesmo assim, muitos homens se converteram com a pregação dele. A igreja primitiva estava crescendo muito. E naquele dia, juntando todos os que creram em Cristo, depois da pregação de Pedro, a igreja já contava com mais de 5.000 homens. Uau! Que maravilha! E hoje, detetive, pela atitude de 2 discípulos de Jesus, vimos como nós, sua igreja, devemos demonstrar o poder e a salvação de Deus e fazer conhecida a glória dele às pessoas. Então não se esqueçam, detetives, nessa semana vocês precisam ser vitrines de Jesus. Cada pessoa que olhar para vocês possa ver o poder, a salvação e a glória de Deus, e assim queira conhecer a Jesus como Salvador. Vamos ser vitrines de Jesus? Muito bem! Diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, o que a igreja deve demonstrar às pessoas? E aí, já sabem essa resposta? Ah, então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A igreja deve demonstrar o poder, a salvação e a glória de Deus. Essa é a vitrine que a igreja deve ser para o mundo. Então, não se esqueçam da operação PGS. P de poder, G de glória de Deus e S de salvação. Essa é a grande missão da igreja. Amém? Vamos cantar, a todos dizer sobre Jesus e seu amor. Sendo Senhor, servo se fez e nos conquistou. Amigo fiel, conosco Ele está, de noite ou de dia, precisando é só chamar. A alegria do céu em nós colocou e nos conquistou. Vamos falar, vamos cantar, a todos dizer sobre Jesus e seu amor. Sendo Senhor, servo se fez e nos conquistou. Amigo fiel, conosco Ele está, de noite ou de dia, precisando é só chamar. A alegria do céu em nós colocou e nos conquistou. Hoje é o momento de ser mais feliz.
Destranque a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. É hora de levar a palavra de Deus ao mundo. É tempo de compartilhar do seu amor profundo. Deixar de lado a guerra e resplandecer a luz. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. É hora de levar a palavra de Deus ao mundo. É tempo de compartilhar do seu amor profundo. Deixar de lado a guerra e resplandecer a luz. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. A palavra de Deus ao mundo. A palavra de Deus ao mundo. Hoje é o momento de ser mais feliz. Destranca a porta do teu coração e deixa Cristo entrar. É hora de levar a palavra de Deus ao mundo. É tempo de compartilhar do seu amor profundo. Deixar de lado a guerra e resplandecer a luz. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. É hora de levar a palavra de Deus ao mundo. É tempo de compartilhar do seu amor profundo. Deixar de lado a guerra e resplandecer a luz. Trazer muitos amigos para o reino de Jesus. 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 É hora de levar a palavra de Deus ao mundo. 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 Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai fazer um registro da operação PGS. Você deverá desenhar 3 quadrados. No primeiro, você vai fazer um registro sobre uma demonstração de poder. No segundo, você vai fazer um registro sobre uma demonstração da glória de Deus. E no terceiro, um registro sobre salvação. Aí, você vai usar a sua criatividade de situações em que o poder de Deus pode ser manifestado. Também situações em que a glória de Deus seja representada. Você que é de Jesus deve representar as atitudes de Jesus, que são amor, amizade, solidariedade. Tudo isso irá refletir a glória de Deus através de você. E por último, você poderá representar uma situação de salvação, em que a palavra de Deus foi pregada e alguém reconheceu Jesus como Salvador. Vamos lá, vamos fazer? Mãos à obra!